O tema da nossa aula de hoje vai ser o que é cerveja. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos falar o que é cerveja. Então é um assunto bem vasto, né? Principalmente, né, nesse mundo, nessa atualidade onde existe muita gente fazendo cerveja. Então esse tema cerveja, ele está se diversificando muito e isso é bom, né? Bom, eu vou começar hoje falando um pouquinho, tentando simplificar e resumir a história da cerveja. Vamos começar por aí. Bem, até hoje ninguém tem um dado real de quando surgiu a cerveja. Muitas vezes a gente tem essas dificuldades nas pesquisas de descobrir origens de muita coisa. Por quê? Porque na hora que a gente se interessa por aquilo é porque ele já existe, né? Então a gente se interessa, a coisa já existiu, já vem passando de pai para filho, e assim por diante, né? Por gerações e gerações, e a gente não tem uma origem muito certa de muita coisa. Bom, então, a cerveja, a gente pode considerar que ela surgiu praticamente junto com a humanidade. No momento que o homem deixou de ser um caçador, né, explorador de ambientes, coletor, e passou a conseguir cultivar os grãos no local onde ele resolvia morar, né? Então ele fazia uma localização de moradia e ali ele já tinha grãos que ele plantava para ter a colheita para o seu sustento. Ele começou a perceber que esses grãos também poderiam acontecer com eles determinados fenômenos misteriosos que eles começavam a fermentar, eles estragavam, né? E com esse processo desconhecido, formava um líquido doce, muito agradável, que é o nosso mosto, né? Mas isso de uma forma bem simples. E isso os povos começaram a ver que isso era bom, né? Até que começaram a fermentar esses líquidos doces e conseguiram obter o álcool. O álcool, todos nós que bebemos cerveja sabemos que o álcool é muito agradável, né? Porque ele atinge o nosso sistema nervoso e nós mudamos um pouquinho quando bebemos, né? E isso é agradável para a gente. Então o homem, quando ele conseguiu dominar o cultivo do grão, praticamente ele passou a dominar também o cultivo da bebida. E essa bebida, por ser agradável, ele conseguiu carregar junto com esses grãos essas receitas e comercializar e divulgar para outros povos a forma de se produzir esse líquido tão interessante. Bom, isso ficou acompanhando com a cultura humana. Então cada povo que entrava em contato com esse tipo de bebida e também com as comidas que eram feitas, levavam para as suas regiões e lá desenvolviam técnicas modificadas um pouco devido às condições de cada ambiente, né? E foram surgindo bebidas bem diversificadas. E isso acompanhou a história da humanidade com a sua história de comércio e migração pelo mundo. O primeiro controle de produção de cerveja aconteceu dentro dos mosteiros, porque os monges podiam registrar as receitas pela capacidade de escrita e até tentar unificar e padronizar a produção. Então, com isso, a cerveja começou a ganhar um corpo de estrutura de poder ser repetida dentro de determinados parâmetros, porque, por enquanto, ele só conhecia os ingredientes, o malte, a água e insumos que eles colocavam na cerveja para quebrar o dulçor. O lúpulo
só passou a fazer parte da cerveja nos anos 700 a 800, vindo do mosteiro suíço. E daí surgiu a cerveja que nós bebemos atualmente. É lógico que existem cervejas com padrões diversificados em determinadas regiões. Existem os estilos alemães, os estilos belgas, os estilos ingleses, os americanos, e agora surgindo, o brasileiro é muito criativo, né? Vários estilos e tipos de formas de fazer cerveja bem típicas do Brasil. Quem sabe no futuro não teremos um estilo brasileiro. Então essa é a história da cerveja. A cerveja surgiu, simplificando, né? Surgiu junto com a capacidade do homem de poder cultivar o seu grão, e junto com o grão ele aprendeu a utilizar subprodutos desse grão com determinadas bebidas. Consequentemente, com o comércio e com a migração humana, essa bebida foi sendo conhecida por vários povos e começaram a diversificar a sua produção, e quem, na realidade, instalou esse processo, as receitas cervejeiras, foram os monges. Depois, ela se espalhou pelo mundo e somente agora, nas décadas de 80, 70, 80, é que as cervejarias artesanais, dentro de uma era atual, né, do período atual, passaram a crescer e produzir cervejas cada vez mais diversificadas, cervejas cada vez mais variadas, usando insumos também bastante diversificados. Bem, considerando a nossa cerveja, muita gente confunde um pouco o conceito de fermentação. Por quê? Porque existe o processo de destilação. Então, considerando essa comparação, fermentação e destilação são processos diferentes de produção da bebida alcoólica. O processo de fermentação, a bebida é produzida todo pela ação da levedura. Então nós temos o mosto. O mosto vai ser produzido, a bebida, pela ação da levedura, que é a fermentação. A levedura faz a fermentação. Então aqui nós podemos citar duas bebidas clássicas que são bebidas fermentadas, que são a cerveja e o vinho. O vinho também é uma bebida fermentada. Bom, o que seria uma bebida destilada? Existem vários processos, mas o processo mais comum é a gente pegar, a partir de uma base também de açúcar, produzir o mosto. Desse mosto vai ter uma fermentação, né? Vai ter a fermentação aqui. E depois dessa fermentação, o produto, esse líquido fermentado, ele vai passar pela destilação. E aí nós vamos ter a bebida. Bem, então o diferente aqui está a destilação, né? Porque fermentação, a gente já sabe que nós estamos falando de cerveja. O que é uma destilação? Bom, vamos tentar falar de uma forma bem simples. A gente vamos pegar a cachaça, que a maioria de vocês já conhece. A cachaça, para a gente fazer, a gente pega a cana, colhe a cana, moe a cana, tira o caldo de cana. O caldo de cana, como vocês sabem, é um líquido muito doce. Bem, esse caldo de cana, ele vai para reservatórios, aonde vai ser fermentado. Essa fermentação acontece
no caldo de cana, gerando gás carbônico e álcool. Então, o produto que sai dali, esse processo é muito parecido com o que a gente faz para ter a cerveja. Só que agora nós temos um caldo que ele não é tão doce, porque a levedura já comeu o açúcar desse mosto, e ali dentro tem álcool, muito álcool. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse líquido agora cheio de álcool, porque passou pelo processo de fermentação, nós vamos passar por um destilador. Esse destilador funciona assim. A gente coloca um recipiente com esse líquido cheio de álcool no fogo. Aí vai ferver, os vapores vão sair dali. O álcool, ele evapora muito mais rápido, né? Ele começa a sair desse líquido, passa por uma serpentina, onde ele vai ser refrigerado. Então, o vapor de álcool saindo ali, passando pela serpentina, ele é condensado e vai precipitando em outro recipiente. Então, nós estamos fazendo a destilação. E isso é o que gera essas bebidas destiladas. Exemplo aqui, uísque, cachaça, né? O próprio gin, né? Vodka com alguns parâmetros também diferenciais, mas também passando por esse processo. E assim nós temos a diferença entre fermentação e destilação. Bom, agora nós vamos falar sobre a composição da cerveja. Nós já sabemos que a cerveja é uma bebida fermentada. Então, na realidade, quem faz a bebida, a cerveja, é a levedura. A gente só prepara o alimento da levedura, o mosto, né? E a levedura é que realmente faz a cerveja. Então, o que tem nessa cerveja da gente, né? A base dessas cervejas, né? Então, composição da cerveja. Na composição da cerveja, para se ter uma cerveja, uma base de uma cerveja, nós precisamos ter água, malte, lúpulo e a levedura. Então a nossa cerveja ela é constituída desses 4 componentes. 4 componentes a gente faz a cerveja. Lógico que nós também podemos colocar aqui algumas especiarias ou outros insumos, né? Outros insumos, outros maltes, grãos não maltados, algumas especiarias e outros tipos de componentes da cerveja. Bem, essa composição da cerveja, a água, ela é o principal. Então, para você fazer uma boa cerveja, tem que ter uma boa água. Não adianta você ter uma péssima água e ótimos insumos. Você não vai fazer uma cerveja boa porque o que você está bebendo, basicamente, ele é água, 90% dali é água. Então, a água tem que ser de ótima qualidade. Você pode comprar água mineral de garrafão e fazer, ou você pode simplesmente utilizar água de rede, desde que você filtre essa água e use também carvão ativado para tirar o cloro, e também fazer algumas correções nela com alguns sais. O malte, o que é um malte, né? O malte ele é uma semente. Quando a gente pega o malte que a gente vai fazer a cerveja, aquele malte, a base dele, o principal, que é o malte de cevada, é um grão, é uma semente que passou por um tratamento. Então, para ser o malte, a gente tem que pegar o grão, aqui está o grão, né, a semente da cevada. Dentro dessa semente da cevada, aqui no cantinho dela, fica o embrião.
esse embrião é o que vai nascer a plantinha, a nova plantinha, né? E o resto que fica aqui, aquela parte branca, basicamente do malte, é o amido. Esse amido é a fonte de reserva energética para esse embriãozinho comer e gerar a planta, a raiz e as folhagens. Então, é o alimento inicial para o início do desenvolvimento da planta. Só que o grão, quando ele está no campo, lá na cevada, ele precisa de uns estímulos. Por quê? Porque quando esse grão, vamos pegar o grão lá na plantação, peguei o grãozinho, vou plantar ele. Posso plantar? Posso. Vou pegar esse grãozinho, a cevada, vou botar na terra e molhar. A umidade e as condições ambientais debaixo da terra vão fazer com que o amido ele seja transformado em açúcares. Esses açúcares que são o alimento do embrião. Então o amido é uma molécula muito grande, ele precisa ser quebrado para fornecer esses açúcares para o embrião germinar, nascer a plantinha. Então, para fazer isso, a gente precisa de enzimas. Essas enzimas é que vão fazer essa conversão do amido em açúcares. Essas enzimas são várias. A que a gente trabalha mais na transformação aqui para a produção de cerveja são as betas e alfa-amilases. Então essas duas enzimas, tem outras ali trabalhando, convertem esse polissacarídeo em sacarídeos menores, monossacarídeos, como a glicose, que vai servir de alimento para o embrião. Isso quando a gente põe para germinar na terra. Bom, se a gente pegar esse grão de cevada e quiser fazer uma cerveja com ele, não vai ser interessante, porque a gente não vai ter essas enzimas trabalhando para converter o amido em açúcares no processo de braçagem. Então nós precisamos enganar esse grão no processo de malteação. Nesse processo de malteação, a gente pega o grão, molha e esquenta e dá uma indução a ele com vários processos para ele começar a germinação, começar a brotar. Quando ele começa a brotar, é porque essas enzimas foram ativadas dentro dali do amido, para converter o amido em açúcares fermentáveis. Aí, quando a gente percebe que ele já está germinando, aí nós temos vários níveis, vários tipos de malte, desde os maltes mais simples, como o Pilsen, aos maltes mais complexos, como os maltes escuros, passando pelos caramelos, né? E aí nós temos a variação de maltes para a gente usar na nossa cerveja. Por isso que a gente chama de malte. O que é malte, então? Malte é o grão germinado, porque ativou as enzimas. Então isso é feito na indústria para a gente poder depois utilizar esse grão maltado, então o grão germinado, no processo de fabricação da cerveja. O outro ingrediente é o lúpulo. O lúpulo, muita gente não sabe o que é lúpulo, né? Porque quando compra o lúpulo vem em grãozinho, vem em pellets, né? Aqueles pelletzinhos do lúpulo. O lúpulo, ele é uma flor. É uma flor. A flor de lúpulo é uma flor pequena, cheia de brácteas, cheia de pequenas estruturas foliares. Ele é assim, ó. Ele tem um haste principal e ele tem várias estruturas assim. Eu estou mostrando dentro de um corte do lúpulo.
O lúpulo, essa flor, debaixo dele ficam aqui glândulas de lupulina. Essas glândulas de lupulina, elas são importantes para o processo de polinização dessa flor. Atrair os polinizadores para poder fazer a polinização e a perpetuação da espécie de lúpulo. Bom, essa lupulina aqui, essa glândula que tem aqui produzindo a lupulina, nós vamos ter resinas e óleos. Essas resinas e esses óleos são eles que vão produzir na nossa cerveja os sabores típicos de cada lúpulo, bem como os aromas de cada lúpulo. Então, o lúpulo é uma flor, a flor feminina é usada, tirando dela essas resinas e óleos para incorporar isso na nossa cerveja. Bem, o lúpulo, nós temos, quando a gente vai trabalhar com lúpulo, nós temos lúpulos de amargor e temos lúpulos aromáticos, lúpulos de aroma. Muitas vezes esse lúpulo de amargor, ele é um lúpulo que não tem a característica de produzir bom aroma. Ele é importante pelo alfa-ácido que ele tem, que é o poder de liberar amargor na cerveja. Alguns lúpulos são bons para amargor e para aroma, também aroma e sabor. Tem lúpulos que servem para as duas coisas, outros não. E tem lúpulos que têm baixo alfa-ácido e são ótimos para aroma e amargor. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho esses lúpulos para poder escolher os melhores para compor a nossa receita. Então, a gente geralmente não usa um lúpulo caro de aroma para dar amargor. Por quê? Porque esse aroma, na fervura, a gente vai ter que ferver mais tempo esse lúpulo, quando a gente escolhe ele para dar amargor, para ele liberar esses alfas ácidos no nosso mosto. E fervendo muito tempo, ele perde os aromas são perdidos, eles evaporam. Então a gente geralmente usa um lúpulo que tenha um amargor interessante para usar no início da fervura, ou no meio da fervura, dependendo da receita. E esses lúpulos aromáticos a gente geralmente deixa para usar no final da fervura ou para fazer dry hop ou quando para a fervura. Porque assim a gente consegue perder pouco desses aromas que a gente tanto quer na nossa cerveja. Bom, a gente mede esse amargor na cerveja através do IBU. Então, o IBU é um padrão que vocês podem ver nas garrafas da cerveja, em placas, nos bares, nas cervejarias artesanais, que colocam o IBU de cada cerveja. Então, o padrão de IBU é interessante para você saber o nível de amargor daquela cerveja. Não existe um padrão assim tão bem estabelecido, mas vocês podem saber que abaixo de 20 IBU é uma cerveja com amargor mais leve. De 20 a, vamos botar de 20 a 30, você já tem um padrão de amargor realçado na cerveja. De 30 a 40, você já tem as APAs, aquelas que já são mais evidenciados esses amargores finais. E acima de 40, nós já começamos a ter as IPAs, que são bem amargas, né? Bom, só aprofundando um pouquinho, que não é o objetivo da gente aqui é fazer sempre para pessoas que estão iniciando o processo cervejeiro. Toda vez que a gente vai trabalhar com amargor, é interessante vocês olharem o alfa-ácido desse lúpulo
E junto com o alfa-ácido, porque quanto maior o alfa-ácido, mais amargor deixa na cerveja. É vocês olharem o comulona, o valor de comulona. Comulona acima de 30, eles tendem a deixar na cerveja um amargor ríspido na garganta. Eu não gosto. Então, quando eu escolho meus lúpulos de amargor, ou os lúpulos que eu vou usar na minha cerveja, eu fico muito atento a esse comulona. E geralmente eu dou preferência àqueles lúpulos que estão abaixo de 30. Quanto mais baixo, melhor a comulona. Bem, um outro ingrediente da cerveja é a levedura. A levedura, ela é um fungo, né? A levedura é um fungo unicelular. A levedura é uma célula só, cada indivíduo da levedura. Então ele está dentro do mesmo reino com os cogumelos, com o bolor, com o mofo, até a micose de pele também é um fungo, dentro do reino fungi, né? A levedura é um fungo unicelular e na produção da cerveja nós temos duas grandes famílias de levedura. Nós temos a levedura Lager e as leveduras Ale. Então, levedura Lager e levedura Ale. Essas leveduras, elas trabalham de forma diferente, produzindo cervejas diferentes. Na realidade, a primeira a ser utilizada no mundo foi a Ale. A Ale, a Saccharomyces cerevisiae, essa espécie, né, ela é a mesma que usada para fazer pão. Tá? É a mesma usada para fazer pão numa cepa adequada para produzir pão. Está passando um avião aqui agora. Bem, então essa Saccharomyces assim. Saccharomyces cerevisiae. Essa é a levedura Ale. Essa que serve para fazer a maioria das cervejas artesanais. Então você toma uma IPA, uma APA, uma Blonde Ale, uma Stout, todas feitas, uma Red, todas feitas com essa levedura aqui. Agora existe a Lager, que surgiu depois da Ale, de uma levedura que é a Saccharomyces pastorianus. Acredita que essa levedura ela tem a sua origem aqui na Patagônia, na América do Sul, e foi levada para a Europa através do comércio. Essa levedura ela produz as cervejas mais leves, as cervejas Pilsen, né, as cervejas Lager, né, Pilsner. Né? Então são as cervejas mais leves. Essas cervejas, essa levedura, ela trabalha em baixa temperatura. E as leveduras Ale, geralmente em altas temperaturas. Então, se eu vou fazer uma cerveja, uma Pilsen, eu vou usar uma levedura Lager e vou fermentar, aí depende muito do tipo da cepa que eu estou usando, né? Eu vou usar, por exemplo, uma temperatura de 10, 12 graus no meu fermentador para produzir essa cerveja. Aí ela fermenta mais devagar, por isso que as Pilsen têm essa tendência de levar mais tempo na fermentação. Se eu vou fazer, por exemplo, uma cerveja, eu quero fazer, por exemplo, uma IPA, eu vou usar uma levedura Ale. Aí eu vou fermentar, dependendo também da cepa, como é indicado para aquele tipo de cepa, uma temperatura mais elevada, que vai ser em torno de, pode ser de 18, 20 graus, dependendo
do tipo de levedura que eu estou usando, a variedade dentro da mesma espécie. Bom, então isso é a levedura, ela que é a verdadeira cervejeira, né? É ela que vai pegar o mosto e vai produzir a cerveja. Ela consome os açúcares que nós colocamos no mosto e converte isso em gás carbônico e álcool. E aí nós vamos ter a nossa cerveja no final, produzida pela levedura. Por isso que eu falo, o que a gente faz é dar comida para a levedura que realmente produz a nossa cerveja. E no caso das especiarias, né, os insumos, aqui varia muito. Hoje em dia tem muitos estilos, né? Se você vai fazer uma wheat você vai colocar cascas de fruta, como limão, laranja, você vai botar sementes de coentro, né, na sua cerveja, você vai introduzir açúcar cristal, açúcar variado, e a gente compra aí no mercado. Então, essas são algumas especiarias. A gente pode botar frutas, pode botar cardamomo, pode botar anis, pode botar zimbro, pode botar várias coisas na cerveja. Isso fica a critério de cada um. Na cerveja artesanal, nós estamos aqui mesmo para brincar com isso, né? A escola belga, ela é clássica, né? Existe na escola belga um padrão de se usar bastante especiarias nas suas cervejas. Então, essas especiarias, no Brasil, está tendo uma expansão muito grande de utilização de especiarias, muita gente usando mel, caldo de cana, né, frutas. Eu acho isso muito legal, né, da gente experimentar essas cervejas cada vez mais variadas, cada vez mais dentro de um tipo de cerveja que pode agradar alguns ou não, né? Isso depende muito de cada um. Então essa é a composição da cerveja. Falando da composição das cervejas, a gente tem que entender o que é então puro malte. Muita gente confunde, acha assim, tem pessoas que falam assim, vou tomar essa aqui que é puro malte, né? E não quer dizer que puro malte a cerveja vai ser excepcional. E nem as cervejas que recebem, que são ditas como não puro malte, né, vão ser ruins. Isso não tem nada a ver. Lógico que fazer uma cerveja usando a pureza, né, o puro malte, tende a ser uma cerveja boa quando ela é bem feita, né? Então, vamos aqui. A cerveja puro malte, ela basicamente passou a ser considerada assim a partir da lei da pureza alemã. Então, a lei da pureza alemã, ela foi uma das primeiras leis estabelecidas mesmo em relação ao padrão de produção de cerveja. A lei da pureza alemã, ela foi no século XVI, que aconteceu na Bavária. A história é confusa. A história ela aponta que essa lei da pureza alemã, ela foi estabelecida para melhorar a produção da cerveja, então para padronizar, para dar um padrão na cerveja. Mas existe uma história também que na Bavária utiliza-se até hoje, né, são as melhores cervejas de trigo do mundo, né? Existe uma história que ela também foi criada para evitar o consumo exagerado de trigo, que estava elevando o preço do pão. Então, para evitar trigo. Bom,
Eu não estou aqui para discutir qual que está certo, qual que está errado. Estou falando o que a gente encontra por aí se a gente for fazer uma boa pesquisa. Então, esse padrão, vou considerar o padrão, foi feita para padronizar a cerveja. Então estabeleceram que toda cerveja lá da Bavária tinha que ser produzido apenas com os seguintes ingredientes: água, malte e lúpulo. Está faltando qual é o ingrediente básico aqui? Está faltando a levedura. Então aqui não coloquei a levedura. Por que eu não coloquei a levedura aqui? Porque nesta época não se conhecia a levedura. O processo de fermentação era tido como um fenômeno natural, né? Não se conhecia a levedura. Então toda cerveja tinha que ser feita com esses 3 ingredientes. Bom, é lógico que isso durou muito tempo, isso garantiu um padrão de pureza nas cervejas, e isso que ficou estabelecido, esse padrão de puro malte. Bem, o que é malte? Nós já falamos, malte é o grão germinado, né? Então, toda cerveja que for feita com um padrão de malte, água e lúpulo, vai ser enquadrada dentro de puro malte. Qualquer adjunto que se coloque além disso, nós consideramos que saiu do padrão da pureza, né? É puro malte. No Brasil, estabelece que a legislação brasileira que as cervejas podem utilizar na sua composição até 45% de insumos não maltados, como o milho, como o arroz. Para isso, para quê? Para fornecer carboidrato, né, amido, para fazer mais açúcares, para a levedura trabalhar com mais alimento, produzindo maior quantidade de cerveja. Então, puro malte significa cervejas feitas com água, malte e lúpulo. E lógico, a levedura, que hoje nós já conhecemos a levedura. Mas começou com esses 3 aqui. Voltando a frisar, puro malte não quer dizer boa cerveja. Ah, essa é puro malte, eu só vou tomar puro malte. Não, tem um monte de cerveja puro malte aí que não dá para beber. E tem cerveja, as belgas, a maioria das cervejas, não estou dizendo que todas, né, uma grande parcela das cervejas belgas não são puro malte, são excelentes cervejas, né? Então isso não quer dizer que puro malte é uma boa cerveja. É apenas uma composição daquela cerveja. Lógico, se você pegar esses ingredientes aqui de boa qualidade, com uma água de boa qualidade, um malte, um lúpulo de boa qualidade, uma levedura bem ativa, você vai fazer, usando processos corretos, uma boa cerveja, ela vai ser puro malte. Muitas cervejas que eu faço não são puro malte, e eu adoro. Agora entramos numa discussão que muita gente até gosta, né, de falar sobre a diferença do chopp e a cerveja, né? Então vamos lá. Então, cerveja versus o chopp. Bem, isso de cada local a gente recebe uma informação interessante nesses nomes, né? Se você viajar, for para fora, por exemplo, na Alemanha, você não tem essa palavra chopp, né? Lá é tudo cerveja, e independente de qualquer coisa. No Brasil, a gente tem o padrão de chamar chopp, né? A legislação brasileira, ela fala que chopp é aquela bebida, é aquela cerveja não pasteurizada. Então, vamos botar aqui. Não
pasteurizada. E a cerveja vai ser a pasteurizada. Só que essa legislação, ela foi feita para as indústrias. E quando chegaram os cervejeiros artesanais, isso ficou um pouco confuso. Por quê? A gente passou a associar essas não pasteurizadas, ela tem um tempo de vida reduzido. Então a vida dela é reduzida. E as que passam por um processo de pasteurização, elas têm um longo período de vida, maior, não é longo, uma vida maior. Então a gente observa no Brasil um padrão que quando não pasteuriza, por ela ter um tempo de vida menor, ela é servida em barris. Para quê? Para ter um consumo mais rápido, vai para as bicas e ela é consumida. E essa de vida mais longa, ela pode ser conservada em tempos maiores. Então, essa aqui tende a ir para garrafa. E pode durar mais tempo. Ok, tudo perfeito. Só que com as cervejarias artesanais, que é o nosso foco, isso não funciona. Por quê? Porque quando a gente fala de cerveja pasteurizada, a gente está falando que ela passou por um processo para matar as leveduras. Esse processo para matar as leveduras ficam inertes ali. Então ela não trabalha mais, ela para a sua fermentação. Já na não pasteurizada, dependendo das condições que fica o barril, essas leveduras ainda estão ativas, isso aqui a gente chama de cerveja viva. Ela continua um processo de fermentação lento, mas continua. E a cerveja tende a se modificar. Como aqui passou por um processo de pasteurização, ela não estraga com muita facilidade, essa aqui pode estragar com mais facilidade, com o tempo. Por isso que a gente fala que o barril, a cerveja tem que ser bebida logo, porque ela tende a se modificar com o tempo. A garrafa persiste mais tempo. Só que, com a cervejaria artesanal, a maioria das cervejas artesanais, se você for fazer uma cerveja hoje, você vai fazer uma não pasteurizada, que você está fazendo em casa. Você não vai passar a sua cerveja por um processo complexo de pasteurização. Então você vai fazer a sua cerveja, pode servir numa bica, pode servir botar na garrafa. Ela é chopp. Não, ela é cerveja. Então, esse texto, esses dois termos, eles ficam um pouco confusos. No Brasil, você vai numa cervejaria, um monte de bica lá. Aí você vai tomar uma IPA. Se aquela IPA foi pasteurizada ou não. Geralmente, a maioria das cervejas artesanais, elas não pasteurizam. Porque tem até um problema que a gente tem observado aqui. Quando a cerveja passa por um processo de pasteurização, ela muda muito o sabor. Eu prefiro beber uma cerveja viva, uma cerveja que acabou de ser feita e ela não passou por um processo de pasteurização. Com a cervejaria aqui do meu filho, com os sócios dele, eles precisam fazer em algumas cervejas o processo de pasteurização, questão de comercialização, e realmente elas modificam muito. Quando eles fazem e distribuem essa cerveja sem pasteurizar, ela é diferente, ela é uma cerveja viva, eu acho que é uma cerveja melhor. Bom, então no Brasil ficou estabelecido o seguinte, que chopp seria aquilo que a gente bebe na bica, e cerveja seria o que a gente bebe na garrafa. Mas isso varia muito, né? Então, está mais relacionado a ser pasteurizado ou não pasteurizado. Mas você pode chegar numa cervejaria e falar assim, me dá esse chopp aqui. Mas se esse chopp foi pasteurizado, ele é cerveja. Então, na realidade, o que existe nesse mundo todo é cerveja. Na Alemanha,
O termo Chopin significa aqueles copos grandes que a pessoa bebe quase meio litro ali, né? É muito comum. Então eles dosam a quantidade que estão bebendo por Chopin. Eu bebi 2 Chopin, 2 canecas de cerveja, né? 2 canecas de cerveja. E no Brasil passaram a chamar Chopp, né? Vindo desse nome, Chopin, da Alemanha. Nós falamos pasteurização, pasteurizado, não pasteurizado. Então vamos discutir um pouquinho as vantagens e desvantagens da pasteurização. Bem, a pasteurização foi um processo descoberto por Louis Pasteur, que revolucionou o mundo. Tanto que vocês hoje compram leite pasteurizado. A pasteurização é um processo que determinados alimentos, ou líquidos, ou bebidas, passam por aquecimento e resfriamento desse processo para matar micro-organismos presentes ou no alimento ou na bebida. Consequentemente, sem os micro-organismos ativos, esse alimento, essa bebida tende a sobreviver mais tempo para o consumo. Essa é a função da pasteurização. Então, a vantagem da pasteurização é você poder fazer um grande volume do seu produto e que ele vai resistir mais tempo em relação ao tempo de comercialização. Então você consegue gastar menos na produção porque você vai produzir uma grande quantidade. Já quando você pasteuriza, você tem o gasto da pasteurização, que isso você vai ter que ter um gasto de pessoal e equipamento, e eu acho que a cerveja perde um pouco o sabor dela. Então, a vantagem é o tempo que você tem com a sua cerveja apta para ser tomada, e a desvantagem é o custo e a redução da qualidade da cerveja quanto ao sabor e aroma. Bom, hoje em dia a gente tem observado uma tendência do mercado para cervejas vivas, para cervejas não pasteurizadas. Por quê? Porque ela é melhor. Por isso, né? E também sai mais barata, até não passa pelo processo de pasteurização. Só que nós temos observado que para ter essas cervejas não pasteurizadas, que são servidas hoje, virou modismo, né, em growlers de 1 litro, meio litro, 2 litros, né? E também hoje muitas latas de várias cervejarias vêm com as cervejas vivas, né? A desvantagem, isso é uma vantagem, porque a gente está bebendo cerveja de altíssima qualidade, né? Quando a cerveja não é pasteurizada. Nossa, ela foi bem feita, né? Só que tem uma desvantagem. Devido às leveduras estarem ativas ali dentro, ainda elas só estão dormentes, como nós já discutimos isso, se a gente põe esse produto em um ambiente quente, as leveduras podem despertar e fazer uma refermentação dentro do produto. Então ela tem que ser guardada gelada. E isso é um problema para você distribuir esse produto, que ela tem que ser distribuída de forma refrigerada, e a manutenção desse produto. Por exemplo, você faz uma grande quantidade de cerveja ou de barris, você tem que manter eles refrigerados. Então a pasteurização ela é um processo que ajuda o nosso produto a ser conservado, mas ele atua também no produto final. Não estou dizendo que toda cerveja pasteurizada é ruim, não é isso não. Existe muita cerveja pasteurizada que são de excelente qualidade. Eu estou dizendo que se você gostou muito dela pasteurizada, tenho certeza, ela não pasteurizada, ela deve ser melhor. Isso aí.